capítulo 15, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu-o. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Todos que estão aqui nesta noite, eu acredito que pelo menos 90% das pessoas que estão aqui, cristãos, já ouviram falar a respeito da história do filho pródigo. Jesus Cristo se preocupa tanto com as pessoas que saem da sua presença, que o evangelista Lucas, ele separou um capítulo inteiro para tratar de coisas perdidas. Todo o capítulo 15 trata da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. É o capítulo das coisas perdidas. Diz essa história que um certo homem, fazendeiro, possuía 2 filhos, o primogênito e o caçula, e os 2 trabalhavam com o pai. Certo dia, o mais novo procura o seu pai e diz: Pai, dai-me a minha parte da herança por direito, para que eu vá embora. O pai ouviu e disse: Filho, tudo que você precisa, eu tenho para lhe dar. Tudo que você precisa, você tem aqui. Por que ir embora? E ele disse: Pai, eu quero ir embora. Lá em Israel, herança, ela é repartida com o pai em vida. Não é como no Brasil, que herança se reparte na morte do pai ou da mãe. Lá, isso é até os dias de hoje. O pai que tem posses e propriedades, o filho tem direito a metade do que ele tem. Metade da herança do pai e da mãe é repartido com os filhos. 50% de tudo que o casal tem, metade dos 50% fica com o filho primogênito e o restante da outra metade dos 50% se reparte com os demais filhos. É assim que funciona. Esse filho caçula, ele estava dizendo: Pai, dai-me por herança o que é meu por direito. Ele pega toda aquela riqueza e ele vai embora. Fica dias, anos, fora da casa do pai, sem o conselho do pai, sem a instrução do pai, sem a companhia do pai, para poder ajudá-lo e auxiliá-lo. E ele vai gastando todo aquele dinheiro e aquela riqueza, perdendo o recurso com jogos, com mulheres, com bagunça, com festa. E chegou um momento que aquele recurso todo acabou. Os amigos já não estavam mais com ele, e ele precisou ter que trabalhar para comer. Era um menino que nasceu numa família de renda, numa família de posses, um menino que nasceu com uma herança financeira,
mas um menino que não tinha nenhuma preparação para administrar dinheiro e nem tampouco a sua própria vida. Quando vocês ouvem falar que Salomão foi o homem mais sábio da terra, que ele mesmo disse: dai-me sabedoria do teu espírito para governar o teu povo segundo a tua vontade. A sabedoria ou a capacidade que Deus deu a Salomão foi uma sabedoria administrativa. O maior crescimento econômico e geográfico da história de Israel foi durante o governo de Salomão. Foi no governo de Salomão que se construiu o primeiro templo de adoração ao Senhor, de ouro e prata e pedras preciosas. Foi no reino de Salomão que se construiu o grande palácio real. O templo levou 7 anos para ser erguido. O palácio levou 13 anos. Israel enriqueceu demais economicamente na administração de Salomão. Salomão era muito bom para mexer com ouro, mexer com prata, negociar. Salomão quer dizer pacificador, pacífico, homem da paz. Um período em que Israel praticamente não tinha guerra. Era o período do governo de Salomão. Quando Davi foi rei de Israel, Israel vivia em muitas guerras. Quando Salomão ocupa o trono, foi um período de paz. Quando você lê na Bíblia que Salomão tinha 700 princesas, 300 concubinas, por que Salomão casou tanto? Porque isso era uma prática do mundo antigo. Os reis casavam-se com as filhas de outros reis para que fizessem aliança e ali tivesse paz entre os reinos. Então Salomão, ele fez aliança com vários reis, casando-se com as filhas para poder ter paz. Era uma estratégia que ele usou para que tivesse paz em Israel. E quando se tem menos guerra, mais trabalho, se prospera mais. Porque a guerra, ela tende a tirar o recurso e a riqueza daquela nação. Vocês devem lembrar bem que logo após a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, na época que o presidente Bush, ele governava os Estados Unidos e teve aquela guerra ferrenha e Saddam Hussein morreu enforcado, logo depois dessa guerra foi quando os Estados Unidos entram naquela bancarrota de crise econômica, não é? Eles entram num buraco porque a guerra levou uma grande parte do fundo de riqueza que os Estados Unidos tinham. E levou-se um período para se recompor aquilo. Porque você está em guerra, tem que investir o tesouro, tem que jogar o recurso, porque uma vez que entra, não pode perder. Como é que Israel, na época de Salomão, enriquecia? Porque Salomão era um homem de alianças. Salomão era um homem que fazia aliança com os outros reis. Só que você pega a vida administrativa de Salomão, você vai ver um homem de sucesso. Você pega a vida familiar de Salomão, você vai ver um homem fracassado. O sucesso que ele teve como governante, ele não teve como pai, não teve como marido. Salomão foi um homem que morreu adorando a Moloque, na sua velhice, se curvando a deuses estranhos. Salomão foi um homem de muitos filhos, um homem de muitas guerras dentro da sua própria casa, um extraordinário administrador de tesouros, de reinos de Israel, mas um péssimo administrador da sua própria casa. Voltando para o texto do capítulo 15, na história do filho pródigo, o filho pródigo, ele herdara uma grande riqueza,
mas não tinha competência para administrar ela. Ele era inocente, imaturo e não conhecia o valor de se conquistar coisas. Irmãos, na vida, só se conhece o valor de uma conquista quem paga o preço para obter a conquista. Só se conhece o valor de um salário quem trabalha os 30 dias. Só se conhece o valor de um filho quem carregou no ventre e teve a dor de parto para botar na terra. Tudo nessa vida tem valor quando se paga preço para se conquistar. Porque nesta vida, as maiores vitórias não são ganhas, são conquistadas. E a conquista requer tempo, paciência, trabalho e sofrimento muitas vezes. Por isso que existem coisas na sua vida que talvez poucas pessoas as valorizem, mas você as valoriza muito, porque você sabe o preço que teve que pagar para obter essa coisa. As coisas valem pelo valor que a gente as dá. Há coisas que não há valor para uns, mas há valor para outros. Porque só se tem valor, só dá valor quem paga o preço para ter. O filho pródigo, olha para mim que ele aqui não me perturba em nada. Ele perturba é o Abílio. A Abílio esteve aqui pregando esses dias, depois eu dei um cascudo nele. Parecia, rapaz, quando o Abílio estiver aqui, você fica quieto, rapaz. Sossega aí. Voltando aqui para o texto. O que o filho pródigo era? O filho pródigo, ele era um cara egocêntrico. Ele achava que tudo tinha que acontecer tendo ele como centro. Pai, dai-me o que é meu por direito, para que eu possa ir embora. Quando o pai se entristece, é interessante isso. Eu vou repetir. Quando o pai se entristece, na saída do filho, não é pelo fato do filho ter deixado a casa do pai, mas é o fato do filho ter deixado a visão que o pai tinha estabelecido para ele. Não é a separação, mas é a questão que o pai estava entendendo que aquele filho estava saindo do propósito de Deus na vida dele. Ele tinha dinheiro, tinha recurso, mas não tinha maturidade. Eu contei aqui uma vez, em algum momento, não lembro quando, de uma serva de Deus, lá no Rio de Janeiro, me pedindo muito para orar para ela casar. Aí a gente vai orar, vai jejuar, vai fazer vigília, vai pagar preço, dá um marido para ela, ajuda ela a casar, abre as portas, põe ela no altar com o seu esposo. Aí depois aparece um rapaz. Essa senhora casa. Beleza. Passa-se mais de 6 meses, menos de 1 ano, eu vou fazer o culto lá na igreja, ela está sozinha no culto. Aí passa outro culto, vem ela sozinha. Passa outro culto, vem ela sozinha. Aí eu chamei ela, falei, cadê o maridão? Ela olhou para mim e falou, pastor, me enfesou. Eu estava cozinhando um feijão, quase que eu taco a panela na cabeça dele. Voou assim, ele desviou. Eu ouvi aquilo, falei, ok, beleza, tudo bem. Só que quando eu digo tudo bem que eu vou embora, ela me chama, fala, pastor, o senhor não vai orar para ele voltar, não? Irmãos, literalmente, me deu raiva dela. Raiva, por quê? Que eu jejuei, orei, paguei preço, madrugada de vigília, Jesus dá o casamento, e ela quer cometer um homicídio na casa dela, quer matar o cara, ainda quer que eu ore para o cara voltar, porque a tentativa de assassinato não deu certo.
Falei, amiga, pô, de boa. O cara tá certo, pô. Não dá. Você tem ideia do que é uma panela de feijão cozinhando na cabeça? Isso é um homicídio doloso. Não vai. Deixa o cara fora. Beleza. Não, pastor, mas é meu marido, eu quero ele de volta. Ah, minha amiga, agora é você e você. Eu e Jesus está fora disso. Vai buscar, vai pagar preço, vai atrás, bate na porta, dá teu jeito. Pô, pastor, mas eu sou assim, sou temperamental, sou sanguínea. Amiga, beleza, continua assim. Você só tem que saber se você está pronta para casar. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você estar pronto para isso. Deixa eu trazer aqui uma reflexão. Vou fechar a Bíblia aqui. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Não existe um lar de sucesso. Não existe uma empresa de sucesso. O que existe é um casal de sucesso. O que existe é uma empresa de sucesso. O sucesso não está nas coisas. O sucesso está nas pessoas. Não adianta eu admirar e desejar ser diretor de uma grande empresa e eu achar que ocupando aquele lugar, aquela grande empresa continuará um sucesso. Porque o sucesso não está na empresa, o sucesso está em quem administra a empresa. Deus não derrama unção sobre instituições, Deus derrama unção sobre pessoas. O sucesso é você. Tudo que põe a mão, Deus disse a Abrão, eu abençoarei aonde colocares a palma das tuas mãos. Eu abençoarei aonde colocares a planta dos teus. O sucesso não está na organização, o sucesso está em quem organiza. Vocês querem um exemplo prático disso? O SBT, fundado por Silvio Santos. Você chega em casa daqui a pouquinho, você liga lá no SBT, você vai ver um senhor de 80 e poucos anos entretendo o Brasil inteiro. Um homem que começou a trabalhar com 12. Está ele ali. Só que esse homem tem filhos ou filhas. Esse homem tem genro. Por que esse homem não pega essa empresa, não entrega na mão das filhas, dos genros, e diz, toca, que agora eu vou descansar? Por que esse homem sai lá de Orlando 2 vezes por semana para ficar gravando programa de televisão, tocando o baú da felicidade, tocando uma série de empresas associadas ao SBT, tocando uma empresa de cosmético, que hoje acho que é a 4ª ou a 5ª maior empresa de cosmético do Brasil, que é a Jequiti. Porque o sucesso não está na empresa, o sucesso está nele. E ele ainda não conseguiu ver que os filhos vão obter sucesso se tocar o trabalho. E é perigoso esse homem fazer 100 anos ali.
perigoso. Cadeira de roda ali, ó. Sucesso não está na coisa, sucesso está em você. Você é o sucesso de Deus na terra. Você é a bênção de Deus na terra. Irmãos, a coisa pode estar caindo, quebrando, falindo, dando morte, mas na hora que você chega, a vida chega, a bênção chega, a vitória chega, a alegria chega e a presença de Deus chega. Aleluia! 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 O filho pródigo tinha recurso, filho pródigo era filho de uma família nobre, mas o filho pródigo não tinha competência para administrar e nem maturidade para se viver. Por que ele faliu? Falta de maturidade e de competência. Maturidade o céu não dá. Deus te dá unção, Deus te dá dons, Deus te dá chamada, Deus nos deu a vida e Deus nos deu promessa. Deus não nos amadureceu. Maturidade é uma conquista do dia a dia. Maturidade é você guerreando e vencendo, guerreando e vencendo, guerreando e vencendo. A gente vai amadurecendo e crescendo, e vai aprendendo com as fases e os momentos da vida. Aí, lá no final, a gente se torna uma pessoa de sucesso. A gente não pode pegar um menino de 20 anos, por mais bem sucedido que ele seja, e dizer esse menino de 20 anos é um menino de sucesso. Por quê? Porque sucesso não se estabelece por uma vitória. Sucesso não se estabelece por uma fase de vida. Sucesso se estabelece por histórico de vitórias. O que é uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que tem sucessões de vitória na sua vida. É uma pessoa que passa décadas, passa 20 anos, 30 anos, 40 anos, ele está guerreando e está vencendo. Chega lá no final da vida, você olha a história daquela pessoa, daquele casal, e diz, é um homem de sucesso, é uma pessoa de sucesso. Esse casamento é um casamento de sucesso, porque casou, passou por boda de prata, passou pela boda de ouro, está rompendo e Deus está dando graça. Ninguém guerreia mais na vida do que pessoas de sucesso. E pessoas de sucesso todos os dias estão enfrentando desafio, vencendo e Deus dando graça a essas pessoas. Aleluia! Eu repito e já encerro. O filho pródigo tinha recurso, o filho pródigo tinha um pai que o amava, logicamente uma mãe que também o amava, mas ele não tinha capacidade para administrar aquele recurso e maturidade de vida. O pai se entristece porque estava soltando para o mundo um garoto com um potencial incrível para dar certo, mas sem maturidade para saber administrar. Essa é a questão da vida. Aquele pai, mesmo o filho rico, ele já estava vendo o filho pobre. Mesmo o filho bem-sucedido aqui, ele já estava vendo o filho mal-sucedido ali. Porque ele conhecia o filho. E ele sabia que aquele filho não ia conseguir segurar aquilo que o pai estava botando na mão dele. Lá na frente o filho perde tudo. Um menino egocêntrico, achando que tudo tinha que girar em volta dele. Quando ele perde tudo, as pessoas se afastam dele. E ele entende que o homem que era o centro estava sendo rejeitado e abandonado por todo mundo. Aí ele se lembra que tinha um pai, se lembra que tinha um abrigo, se lembra que tinha uma casa. No momento em que ele estava alimentando porcos, o problema de alimentar porcos não é o fator da profissão de alimentar porcos. É porque
lá em Levítico, porco é animal de maldição. Então, o que sobrou para ele? Sobrou para ele alimentar animais que a Bíblia condenava. Aquele menino estava num estado tão ruim da vida, que para ele ter o que comer, ele estava indo contra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que porco era animal de maldição. Por isso que judeu não come carne de porco, até o dia de hoje. Você vai lembrar bem quando São Pedro teve uma visão que viu vários animais e entre eles porcos, ele condena, não é? Porque judeu não come porco, judeu não cria porco. E esse menino judeu, aprendendo Levítico, vai cuidar de porco. Foi contra a lei de Deus, para poder ter o que comer. Foi o egocentrismo dele, falta de maturidade dele e de capacidade administrativa. Quando Deus permite alguma dificuldade na nossa vida, é porque Deus está nos fazendo crescer para coisas grandes. Adversidade, provação e dificuldade é Deus dizendo: cresce, porque lá na frente eu tenho coisa grande para botar na sua mão. Aleluia! Coisas que às vezes nós não entendemos aqui, mas lá na frente a gente vai compreender. Deus está fazendo a gente criar maturidade. Deus está fazendo a gente criar casca grossa para poder apanhar, porque quanto mais você cresce na vida, mais você apanha. Mais você apanha. Quem tem sonho de crescer, tem que ter couro grosso para apanhar. Porque o sucesso traz inimigos. O sucesso traz perseguidores. O sucesso traz invejosos. Isso é em toda a área da vida. Quanto mais você cresce, mais sinais inimigos que você nunca os fez, mas o sucesso incomoda muita gente. O sucesso incomoda os frustrados, que tentaram e não conseguiram, e estão vendo que você está conseguindo o que eles não conseguiram. É quando a empresa cresce, o comércio cresce, o escritório cresce, você começa a administrar como poucos, e as pessoas não entendem aquilo, procuram entender qual é a receita, qual é o segredo, não descobre, porque a receita nada mais é do que a mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Eu paro aqui a mensagem, eu tinha aqui alguns tópicos para trazer nela, mas eu paro aqui porque eu entendo que essa é a porção para esta noite. O Espírito Santo, Ele está dizendo para a igreja, para mim e para você: vamos crescer, porque tem promessa grande que eu quero cumprir na sua vida. Levante por gentileza as suas duas mãos, feche os olhos, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Exalte aquele que é vivo, aquele que reina para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia.